Contando, eu fiz um convite aos colaboradores da FCO, porque eu penso que é importante, né? Essa é uma formação para os alunos, mas eu penso que é importante a gente estar aí trazendo algumas coisas muito interessantes sobre essa questão da comunicação assertiva, da liderança, né, da inteligência emocional. Então, a gente fez um convite. Então, agora pela manhã, as pessoas que se inscreveram, né, eu vou ler, depois eu apresento o professor Emiliano, gente, só para dar um panorama. Foram 10 alunos, mais de duas já me avisaram para fazer à tarde, e 4 colaboradores. Então, a gente tem uma média de 15 pessoas. Nós já temos 13, eu acho que já, daqui a pouco a gente já pode começar. O que vocês acham? Já podemos, né? O que você Na acha, hora que Emiliano? você quiser. Então, eu penso que nós vamos começar, né? Ah, por favor, quem puder deixar a câmera aberta, gente, é muito importante. Esse é um encontro que ele é importante, a gente está vendo o rosto do outro, né? A gente está conhecendo, até o professor Emiliano poder conhecer, é importante, viu? E aí depois, né, em algum momento pode fechar, mas no geral vamos deixar aberto, por favor. E aí eu quero reforçar esse pedido de Ilma, até porque o mundo mudou desde 2019 e a gente está se adaptando a esse momento, né, Isso. das reuniões, dos cursos, do trabalho online. Então, Uhum. reforçando, eu queria falar o seguinte: se tiver alguém aí que estiver dirigindo, por favor, para o carro ou participa no horário da tarde, tá bom? É. É. E por ser um treinamento, só reforçando o que Ilma disse, mantenham o vídeo ligado, isso é muito importante, a gente ter esse contato visual. E Uhum. mantenham o áudio desligado. Se alguém, porventura, quiser fazer uma pergunta durante a explanação, durante o nosso bate-papo, ou aperta, levantar a mãozinha aí embaixo, ou então pode levantar a mão que a gente vai ver, e aí a gente abre a palavra, tá bom? Estamos combinados, então? Então, eu penso que já podemos começar, né? Então, gente, esse trabalho com os líderes da FCO, a gente fala líderes mesmo, Emiliano, porque os alunos daqui, eles têm um perfil muito interessante, né, e têm aí se desenvolvido nessas questões de liderança, eles são ativos, eles são participativos, eles são propositivos, sabe, eles trabalham mesmo aí desenvolvendo essa liderança, e é muito legal. Então, eu propus esse curso para eles ano passado, para a gente fazer uma acompanhá-los no que for necessário. Então, as temáticas que nós começamos a trabalhar foi inteligência emocional, primeiro módulo, depois nós trabalhamos um pouco aí, lógico que com essa pandemia a gente não teve encontros presenciais por conta de todo esse processo aí que não é tão simples, né? Mas a gente tem umas conversas legais, né? Eu mando material, eu sei que a vida deles é corrida porque a área da saúde, ela é uma área do aprender fazendo, para além da a ciência fazendo acontecer. Então, para eles é muito puxado, porque eles têm clínicas, tem toda a saúde que é diferente. Mas eles têm aí feito um trabalho muito legal. E então a gente trabalhou inteligência emocional, comunicação assertiva, e eu propus agora a liderança servidora, porque na verdade a liderança ela existe para servir. Para que eu vou ser líder? Para servir, né? Então você não vou entrar nos detalhes, você vai falar sobre isso. Então é muito importante. E aí eu pensei em fazer esse trabalho para a gente amarrar esses 3 temas, porque o último módulo nós vamos trabalhar Eneagrama para líderes. E aí já é trabalhando um perfil bem mais puxado, que é muito legal também, você sabe disso. Então a proposta é fechar com isso. E aí eu falei, gente, vamos estender para os colaboradores também, porque isso é importante. Né? Nossos colaboradores aqui também, eles são muito zelosos, eles são muito competentes, eles estão sempre antenados com as coisas, né? Dada aí a nossa missão, que é poderosíssima. A missão da FCO é formar dentistas de sucesso na vida e na profissão. E isso é do porteiro aos donos. Então, a gente tem essa proposta de trabalho. Travou, Ilma. Caiu a luz aqui.
Ah, tá, tá. Ela vai ter que entrar de novo. Vamos aguardar um pouquinho, então. Tá. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Emiliano. Já fui professor no curso de administração da Santo Agostinho Áfia, e hoje eu trabalho com treinamentos, educação. Eu tenho uma empresa que se chama Marca Educacional, e a nossa proposta é levar a aprendizagem com base na comunicação para poder transformar vidas e construir resultados positivos. E um dos nossos carros-chefes é o curso de comunicação e oratória. A gente está desenvolvendo agora um outro curso de liderança, né? E esse encontro de hoje veio bem a calhar, porque eu quero trazer um pouquinho do que a gente está trabalhando, do que a gente está desenvolvendo para vocês. E eu espero, sinceramente, que isso ajude, pelo menos um pouquinho, a vocês refletirem sobre o que é liderança. Espera aí. Vamos só esperar a Ilma voltar para a gente poder dar início. Enquanto isso, a gente podia fazer o seguinte: vocês podiam se apresentar. Que tal? Me fala o que vocês fazem, né, o nome, o que vocês fazem e a expectativa que vocês têm desse encontro de hoje. Quem pode começar? Ramone, Camila, Angélica, Rose. Eu posso iniciar. Por favor, Rose. Meu nome é Rosimari Veloso, sou chamada aqui de Rose, Rose Veloso, porque tem outra Rose na secretaria, tá? Eu sou secretária-geral da faculdade, fui a primeira funcionária, estou aqui desde 2017, acompanhei o período de implantação, né, da faculdade, respondo pela documentação, pelo arquivo, né, de documentos da secretaria em geral, e fazemos atendimentos a alunos, professores. E qual seria a sua expectativa no dia de hoje? O que é que você espera? Então, conhecer mais e para eu saber me posicionar enquanto um líder, né? Miliano. Oi. Ô, gente, desculpa aí, eu não sei se aconteceu de todo mundo aí da faculdade, pelo menos aqui do setor, a energia deu um pico aqui, não entendi nada. Aí caiu, estou eu de volta aqui, tá bom? Aí eu tomei a liberdade de dar continuidade e pedir o pessoal para se apresentar. Perfeito. Tá? Bom, bacana então, Rose, se posicionar enquanto líder, isso é muito importante. Nós vamos falar a respeito disso também. Quem gostaria de falar, então? O próximo? Dá uma taquicardia, né? De falar, mesmo sendo à distância. Mas não se preocupem, isso é normal. Camila? Eu chamo Camila, sou a líder do primeiro noturno. Ok. Atualmente eu estou só estudando mesmo. E ajudo em casa com as finanças do comércio dos meus pais. Legal. E minha expectativa aqui é sempre aprender mais, né? Como no livro que Ilma passou para a gente ler, eu descobri uma coisa assim que eu não sabia sobre os líderes. Não podem ser umas pessoas que fogem meio que da realidade, querendo ser muito positivos, otimistas, é a coisa que eu sou. Eu descobri que nisso eu tenho que mudar um pouco, né? Pra ser mais realista. Ser mais realista. Bacana, legal. Legal essa reflexão. Ramone? Bom dia. Meu nome é Ramone. Eu sou, juntamente com a Ana Clara, responsável pelo financeiro Contas a Receber da FCO.
trabalho diretamente com os alunos na questão de mensalidades, contratos, tudo que envolve realmente o financeiro da instituição. E realmente nessa reunião de hoje eu espero aprender a realmente ser um líder, porque hoje você é o seu líder. E Ailton, desliga o seu microfone. Isso, obrigada. Vai lá, Ramone, repete aí, por favor. Sim, e tudo? Bacana, bacana. Bom, Meu nome é Ramon. Quer que eu repita tudo? Não, tudo não, só o finalzinho. Só o finalzinho? Sim, minha intenção de hoje realmente é aprender a ser um líder, porque em cada setor todos somos líderes, né? E realmente passar esse aprendizado adiante, né? Que não adianta eu aprender e reter essa informação, passar adiante para os meus colegas e colaboradores. Bacana, essa é uma das funções do líder, passar o que ele aprendeu, ensinamentos adiante, conhecimentos adiante. Bacana. Legal. Deixa eu ver aqui. Luciane. Rose, desliga o seu fone, por favor. Ok, perdão, tinha me esquecido. Nada. Porque da microfonia a gente não consegue ouvir. Luciane. Oi, bom dia. Bom dia. Sou Luciane. Eu sou a gerente administrativa, financeira e RH aqui da FCO. Eu sou a Severina aqui, né, Ilma? De tudo um pouco. E a Ilma me convidou a participar aqui. Sempre a gente aprende um pouco, né? E se eu puder compartilhar alguma coisa também, né? Vai ser interessante aprender um pouquinho com vocês também. Bacana. Então, sempre é bom estar aprendendo e compartilhando. Está ensinando. Legal, bacana. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui, quem mais? Luciano Neri. Luciano está aí? Bom Bacana, dia. Luciano, bom dia. Meu nome é Luciano Neri, igual você falou, sou líder do 4º período diurno. E minha expectativa com o curso é aprender mais sobre como liderar, ser mais assertivo. Legal. A gente vai falar a respeito disso, né, e como é que isso tem um reflexo na nossa vida. Né? Quando nós somos líderes, nós não somos líderes só na empresa, nós somos líderes também na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso tem um reflexo dentro da empresa. Tá? Vamos lá, Júlia. Júlia Oliveira, tá aí, Júlia? A Júlia não respondeu, a gente volta nela. Júlia Gomes. Bom dia, eu sou a líder do 3º diurno. E as estruturas são as melhores, né, para estar aprendendo mais aí sobre a liderança, essas coisas. Ok, legal, bacana. Angélica. Bom dia, eu sou vice-líder, estou nessa caminhada aí junto com Júlia, vice-líder do 3º período diurno. E estou aqui para adquirir, né, mais conhecimento como líder, como pessoa, porque a gente não só aprende, né, como lidar na liderança, mas aprende várias outras coisas, saber escutar os outros, respeitar mais os outros, a opinião de cada um. E tô aqui para aprender mais isso, adquirir mais conhecimento. Bacana, você falou um ponto-chave, a empatia. O líder, ele pratica empatia. Até para ele poder dar um feedback, para ele poder fazer uma crítica a alguém, ele tem que praticar a empatia. Isso é muito importante. Legal. Deixa eu ver aqui quem... Amanda. Amanda? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou vice-líder do 4º diurno, juntamente com o Luciano. E minhas expectativas aqui eu espero aprender muito para contribuir cada dia mais, né, para os meus colegas e também na minha vida pessoal e profissional futuramente. Legal. Porque
é um aprendizado diário, né? A liderança e todo o desafio, Sim, diário. Principalmente agora. E liderança a gente aprende errando rápido e aprendendo principalmente com o erro dos outros. É assim que funciona. São as experiências que nós vivemos no dia a dia, experiências boas, ruins, positivas, negativas, que nos faz crescer enquanto líderes. Bacana, Amanda. Obrigada. Jéssica. Conseguiu? Olá, aí. consegui. Olá, Jéssica. Bom dia. Bom dia. Eu trabalho na FCO como na pós-graduação e também dando apoio no financeiro e secretaria. Bacana. A gente trabalha um pouquinho em cada lugar. Hoje eu quero entender também a liderança, né? Porque a gente diz líder, mas eu quero entender o que é de verdade ser líder, até para aplicar no meu trabalho, vida pessoal também, né? Porque a gente de uma certa forma, líder, a gente toma conta dessa situação e como a gente vai liderar isso, tanto aqui, né, com os nossos colegas e em casa também. Bacana, joia, legal. Obrigado. Janine. Janine, tá aí, Janine? Estou sim. Bacana. Oi, meu nome é Janine, sou a líder do 7º período noturno e hoje a minha expectativa é aprender mais sobre liderança, que é sempre um trabalho um pouquinho mais árduo por lidar com pessoas, né? Cada pessoa é diferente, ainda mais nesse momento que nós estamos, né? Isso. E hoje está mais difícil ainda, até por causa dessa pandemia, porque os relacionamentos, né, a gente tem que pegar a liderança e ela tem como base os relacionamentos. Então, imagina só, vocês estão estudando em casa, muitos trabalharam durante vários meses em casa e tudo mudou. Aquela relação que você tinha de conversar com seu colega, de sair, tomar um café, de olhar nos olhos, de bater um papo, isso praticamente acabou. E muitas pessoas pensavam que em casa elas iam ter mais tempo, e parece que é justamente o contrário. Pelo menos eu vivi isso, e muitas pessoas com quem eu converso passaram por isso também. Elas trabalharam mais porque elas tinham que se dedicar mais. E não só ao trabalho, mas à família, principalmente. Então, as relações, elas ficam meio que prejudicadas. Então, a liderança, ela exige isso. Ela exige você ter pessoas com quem se relacionar. Bacana, bacana, Janine. Ailton. Tudo bom, Ailton? E o microfone, Ailton. Aí. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo. Eu sou o Ailton, sou responsável pela unidade 2 da FCO. Eu estou hoje aqui maravilhado pelo convite da professora Ilma para participar dessa reunião. Para cada dia que eu possa aprender mais um pouco, né? Porque na vida da gente, tudo que a gente aprende a mais, melhor. Sim. Obrigado. Tá ok, obrigado a você, Ailton. Monique. Tá aí, Monique? Vamos lá, então. Ó, eu vou falar o nome que está escrito aqui na tela, mas eu não sei se eu vou falar de forma correta. É Iatan, Latam... É Iata. Ah, Iata. Tudo bom, Iata? Desculpa, viu? Joia. Mas eu li aqui, a gente não sabe pronunciar, tem que perguntar. Tudo bem? Tudo jóia. Eu sou Iata. Tudo jóia. Sou bibliotecário aqui Bacana. na FCO. Tenho um prazer de estar nessa instituição. Para mim, é uma instituição de várias pessoas competentes que aqui trabalham.
E maravilhado com o convite de Ilma, participar com a galera aqui. E é isso. E o que é que você espera desse encontro hoje? Saia mais capacitado e trazer uma satisfação ao público que eu atendo. Bacana, legal. Obrigado, cara. Obrigado. Joia. Jéssica Porto. Quem faltou aqui foi Júlia Oliveira e Janine. Eu já falei. Janine falou. Quem falou foi Júlia. Jéssica já foi. A Júlia é só a Júlia. Não, mas bacana. Vamos dar início, então. Bom, olha só que bacana. Então foi só. Isso. E é basicamente o que a gente vai ver hoje. Né? Como é que você se posiciona como líder em qualquer situação, como eu havia... Oi. Para mim não perder o foco, eu queria o seguinte, rapidinho, antes de entrar no conteúdo mesmo. É o seguinte, será que todos podem abrir a câmera para me fazer uma foto para registro? Podemos, não. Vamos, gente, abrir rapidinho, só para fazer o registro. Vamos? A quem apareceu aí, ó. A Júlia apareceu. Angélica, Júlia Gomes. Isso, galerinha, muito bom. Muito bom. Deixa eu fazer a foto. Só está faltando a Júlia Gomes. Perfeito. Muito obrigada. Bacana, legal. Vamos aproveitar aqui, Júlia Oliveira. Liga o seu microfone aí, Júlia. Aí, oi. Bacana. Fala um pouquinho, né? Quem é você e a sua expectativa com relação a esse encontro de hoje. Sou do 7º período, sou a líder, e minha vice-líder é Duda. Eu espero que agregue, né? Quando o Wilma falou, achei super interessante, acho muito importante, né? Tudo que vem para acrescentar é de bom grado. Tudo que é para aprender, tudo que é para melhorar, é bacana. Legal, bacana. Obrigado, Júlia. Bom, então, olha só que bacana, pessoal. A expectativa de vocês, ela vem na direção do encontro de hoje. A gente vai falar sobre posicionamento enquanto líder. A gente vai falar sobre ser mais realista, o equilíbrio entre a razão e o emocional. Você vai aprender a ser líder, você vai obter hoje conhecimento. Aprender a ser líder é um processo, e um processo que exige tempo e exige experiências. Se vocês estiverem nesse caminho, com certeza, em algum momento, vocês se tornarão líder. Vocês vão aprender a ensinar, é fundamental. O líder, ele ensina. Né? Como disse a Ramone, você precisa ensinar os seus liderados, até porque as oportunidades vêm, e se você, líder, não estiver preparado para essas oportunidades, elas passam. E a preparação vem em você preparar os seus liderados para assumir o seu lugar enquanto líder. Liderar de forma mais assertiva, aprender mais sobre liderança, com certeza. Nós vamos falar sobre empatia, sobre ensinar os outros. A gente vai realmente compreender um pouco mais hoje sobre a liderança. Nós vamos aprender mais a como lidar com os liderados e, evidente, nós vamos adquirir mais conhecimento. Afinal, esse é o foco. Quando você assiste um vídeo, quando você participa de um encontro desses, quando você lê um livro, querendo ou não, você adquire mais conhecimento. E conhecimento não é para ficar guardado, conhecimento é para ser distribuído. Essa é a verdade. Então, a função de vocês, em algum momento, enquanto líderes, é transmitir conhecimento. Isso é fundamental. Bom, eu vou colocar aqui na tela
uma apresentação e a gente vai seguindo essa apresentação. Se tiver algum errinho de português, não se preocupem, porque eu fiz essa apresentação ontem à noite. Vamos lá. Vocês estão vendo essa apresentação? Já chegou aí na tela de vocês? Como é que tá? Ainda não, para mim não. Estamos sim. Para mim chegou. Chegou? Chegou. Bacana, bacana. Bom, Comunicação Sem Limites é o meu curso de oratória e comunicação, e a gente tem como base a transformação de vidas, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal, principalmente no pessoal. Porque você só tem o aspecto profissional evidenciado se você vive aquilo no seu dia a dia. A partir daí você constrói resultados. Isso também é liderança. Afinal de contas, para você ser um bom líder, você tem que ter uma boa comunicação. Quanto mais assertiva for a sua comunicação, mais assertiva é a sua liderança. E quando a gente fala de comunicação, a gente não fala só de palavras. Comunicação é muito mais amplo, assim como a liderança. Comunicação envolve a linguagem corporal, a linguagem vocal, o seu tom de voz, o seu timbre de voz. Então, a forma como você fala com seu liderado, ela vai influenciar o resultado que você deseja. Então, eu partir daí. Eu parti da comunicação como uma base para que você obtenha uma liderança muito mais assertiva. Isso em tudo. Né? Como alguém disse aí, eu não me recordo mais o nome, mas alguém disse que quer praticar a liderança não só na empresa, mas também em casa, né? No seu dia a dia, na sua vida. Esse é o líder. Você dentro da empresa é o reflexo de você lá fora, na sua vida pessoal. Bom, e aí hoje nós vamos abordar o soft skill, o hard skill. Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é soft skill, hard skill? Levanta a mãozinha ou então abra o fone e pode falar. Não? Bom, soft skill basicamente são habilidades interpessoais, habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação. E hard skill é todas as suas habilidades técnicas. Então, você vai ter habilidade técnica para organizar um arquivo, para poder realizar uma série de cálculos dentro da empresa ou no que for necessário. Então, são habilidades técnicas. E nós vamos abordar o que nós praticamos, porque o que nós praticamos é o que nós somos. Então, já abro aqui. Cuidado com o que você pratica todos os dias, porque o que você pratica todos os dias é o que você mostra que é. Assim as pessoas te reconhecerão. Nós vamos abordar também relacionamento, a base do sucesso profissional e de vida. E a comunicação no processo da construção da liderança assertiva. Bom, deixa eu me apresentar novamente, então. Eu sou Emiliano Gregory, eu sou educador e sou consultor. Eu sou formado em administração, tenho mais de 34 anos no mercado de trabalho e há 16 anos eu trabalho como educador. Desses 16, 13 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com a Ilma, na Santo Agostinho, como professor do curso de administração. E hoje eu tenho uma empresa chamada Marca Educacional, aonde a gente ministra cursos de comunicação, de liderança e de vendas. E hoje o nosso curso-chefe, por incrível que pareça, é o nosso curso de comunicação, a nossa mentoria em comunicação, porque ela permite esse processo de autoconhecimento e de construção do ser que você deseja ser, né, da pessoa, do profissional
que você deseja ser, que você deseja construir. Então, esse sou eu. Nós temos uma jornada de acertos e de erros, e nessa jornada eu aprendi que a gente tem que aprender não só com os nossos erros, mas com os erros também dos outros. Assim a gente pode encurtar o caminho. E na liderança é dessa mesma forma. Bom, alguém conhece esses dois símbolos? Sim, não. Sim, não. Galerinha. Sim, Ayrton Senna. O capacete do Ayrton Senna e a bola de basquete. Ayrton Senna e o outro é quem? A bola de basquete. A bola de basquete de Oscar Schmidt. Isso. Não é? Olha só que interessante. Alguém conhece a história de Oscar Schmidt aí? Levanta a mão. Não? Aê, bacana. Ramone conhece. Então, Luciane, você vai conhecer agora. Oscar Schmidt, ele é o maior cestinha do mundo. Incrível, né? Um brasileiro. Cara, um brasileiro. O maior cestinha do mundo. Ele está no Hall da Fama do NBA americano, entre os 5 que não são americanos e o único que nunca jogou no time de basquete americano. É um brasileiro. E a gente não valoriza isso. E uma vez um repórter perguntou para ele, perguntou assim, Oscar, fala sobre o seu dom de fazer cestas. Ele virou para o repórter e falou, dom, uma vírgula. Foi muito trabalho, muita prática e muita dedicação. Depois ele conta, quem quiser se aprofundar, pesquisa aí na internet, ele conta essa jornada dele, aonde os colegas saíam 18 horas para ir para casa e ele continuava treinando até 10, 11 horas da noite, arremesso de cesta. O cara tem que ser o melhor do mundo. Não tem como não ser o melhor do mundo. Ele praticava todos os dias. E quando ele conheceu a esposa dele, o primeiro encontro que eles tiveram foi numa quadra de basquete, para ela poder pegar as bolas que ele arremessava. Olha só que loucura. O cara tem que ser o maior cestinha. O outro todo mundo conhece, né? É o nosso querido, saudoso Ayrton Senna. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ayrton Senna era bom em quê? Em qual situação ele gostava, né, de estar para poder ganhar um prêmio? Quem sabe? Pódio. Pódio. No pódio, mas a situação... Correr na chuva? Oi, quem falou? Jéssica. Levanta a mão aí. Jéssica. Ah, isso aí, Jéssica, correndo na chuva. Aí todo mundo falava assim, nossa, o cara tem o dom, o cara é bom demais, mas ninguém sabe o que passou por trás. Desde a época do kart, quando ele dirigia lá em São Paulo, pilotava o kart lá em São Paulo, ele chamava a equipe para pilotar debaixo de chuva. E aí ele foi para a Fórmula 3, continuou fazendo a mesma coisa. Ele foi para a Fórmula 1, continuou fazendo a mesma coisa. Pilotava sob chuva. E quando não chovia, ele pedia para colocar um caminhão-pipa de água na pista, para ele poder treinar. E aí, quando começava a chover no meio de uma corrida oficial, ele estava com os pneus ainda de pista seca e ele, na frente de todo mundo. Na hora que ele parava, ele estava 1, 2 voltas à frente das pessoas que já tinham parado. Trocava e ganhava. A maioria dos prêmios que ele ganhou foi debaixo de chuva. Porque ele tinha um dom? Não. Porque ele se construiu. Porque Oscar Schmidt se construiu. Porque eles buscaram se aperfeiçoar naquilo que eles acreditavam que ia trazer o sucesso para ele. Assim é a liderança. Ninguém nasce líder. O ambiente propicia, tá? Ou você se constrói líder. Essa é a verdade. E a gente se constrói líder no nosso dia a dia, praticando. A gente vai errar? Vai. Você só não pode repetir o erro. E se você errar, erre rápido.
Porque no dia a dia, nos relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta, você pode praticar a liderança. E isso é muito importante. Então, não deixem de praticar no seu dia a dia. E olha, cuidado com o que vocês estão praticando. Muito cuidado. Porque se vocês estiverem praticando a coisa errada, as pessoas vão perceber vocês com o que vocês estão praticando. É o que vocês estão mostrando para elas. Bom, bacana. Então, reflitam. O que é liderança para vocês? Esse material aqui eu vou passar para a Ilma, depois Ilma passa para vocês, não tem problema não. Quem quiser anotar, pode anotar. Então, o que é liderança para você? Para você. Porque a liderança para você pode ser totalmente diferente da liderança para o seu colega. Você se considera um líder? Cuidado com a sua resposta. Você é líder ou você está líder? Esse é um aspecto muito interessante, principalmente dentro de uma organização. E aqui eu já vou abrir um adendo e já vou te dar a resposta. Você não está líder. Ou você é líder ou você não é líder. Não é igual um cargo de chefia. Ah, eu estou gerente, eu estou diretor, eu estou presidente, eu estou assessor. Ali você está. Agora, líder faz parte de você. Você pode construir isso e manter. E aí entra a próxima questão, o próximo questionamento para reflexão. Você nasce líder ou se constrói líder? Esse eu acredito que a resposta já foi dada. Bom, e aí eu conheci esse autor, Robert Shaw. Quando eu li essa frase, eu falei, cara, isso é a minha vida. O importante nela não é você descobrir quem você é, mas construir quem você quer ser. Isso é importante. E a gente, é lógico, né, toda construção ela demanda um tempo. Se você vai construir um prédio de 10 andares, a primeira coisa que você tem que fazer é construir um bom alicerce. Assim é com a liderança, assim é com a sua vida. Construir um bom alicerce. E aí você vai colocando tijolo por tijolo. E aí você vai observando, aqui eu preciso de mais massa, aqui eu preciso de uma massa mais forte, aqui eu preciso de uma massa mais flexível. E aí você vai se construindo durante a sua jornada, para que em algum momento você se torne quem você deseja construir. E hoje a gente vai falar exatamente disso, né? Sobre quem você quer se construir, e não sobre o que você tem. Muitas pessoas acreditam, né, que eu tenho uma equipe, eu sou um líder. Mas reflitam, você é um líder de verdade porque você aplica isso no seu dia a dia? Ou você está travestido de líder, mas é um chefe? Então, o importante na vida, né, não é descobrir quem você é, mas construir quem você quer ser. E aí, o que nós já falamos, soft skills, habilidades interpessoais e comportamentais, e hard skills, habilidades técnicas. Agora, eu vou apresentar um dado para vocês que é muito, muito, muito interessante. Essa pesquisa foi feita em 1918, na Universidade de Harvard, junto com a Dale Carnegie, com o Instituto Dale Carnegie. E ela mostra que 85% do sucesso profissional de qualquer pessoa está ligado às suas habilidades interpessoais e comportamentais. E 15% com as habilidades técnicas. Olha que coisa fantástica. E nós temos a propensão de nos desenvolver muito mais nas habilidades técnicas do que nas habilidades interpessoais e comportamentais. Vocês querem um exemplo? Eu tenho um exemplo aqui de uma aula que eu ministrei, que eu achei bacana. Imagina uma pessoa que trabalha numa empresa. Ela está nessa empresa já faz 5, 10 anos. Ela tem um cargo ali de assistente. E ela não
consegue ser promovida em hipótese alguma. Ela faz tudo de forma correta. Ela tem uma alta habilidade técnica, mas ela não consegue ser promovida. Ela se formou, ela é graduada, ela pensa em fazer uma pós-graduação, só que ela é desorganizada, ela não se dá bem com as pessoas da equipe, ela acredita que não precisa de ajuda dos colegas, afinal de contas, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, não é? E ela só reclama no trabalho, sem focar na solução. E sempre que alguém é promovido na área ou consegue uma posição melhor, ela fica indignada, ela fica revoltada, porque ela está na empresa há 5, há 10 anos, e ela acredita que deva ter as mesmas oportunidades. Então, se você pega essa historinha, olha só, o que ela pratica ali todos os dias? Ela pratica reclamação todos os dias. As pessoas só conseguem enxergar ela como uma pessoa que vive reclamando de tudo, de todas as coisas. Ela pratica a desorganização e as pessoas reconhecem ela por isso. E aí, nessa mesma empresa, chega uma pessoa que está nela há 2 anos. E ela acabou de se formar na faculdade, fala inglês, faz cursos online de aperfeiçoamento, adora ajudar os colegas. Olha aí, o conhecimento. Você tem um conhecimento, então compartilha esse conhecimento. Ela consegue se organizar, porque ela é organizada, entrega todas as tarefas dentro do prazo, ela se arrisca em apresentações e está sempre buscando melhorar. Ela tem em mente que amanhã ela tem que ser melhor do que hoje, e que hoje ela tem que ser melhor do que ontem. Emiliano. Oi. Posso intervir um pouquinho? Pode, lógico, por favor. Nessa comparação também, eu coloco para os alunos que eles, como eles estão se formando, estão construindo aí a carreira profissional deles também, isso também se aplica à carreira profissional, né, na trajetória acadêmica, né? Sim, porque tudo começa aí onde os alunos estão, na faculdade. Uhum. Alunos, alunas, prestem atenção e passem isso para os seus colegas. Aí é a oportunidade que vocês têm de errar. Tem pessoas que falam assim, eu não vou apresentar porque eu tenho medo de me apresentar. Mas aí você pode errar. Você não pode errar lá fora. Porque aí você já está formada, você já é um profissional, uma profissional. Imagina se você é convidada, por exemplo, para poder falar sobre um determinado assunto. E lá você fala, não posso, e a todo momento está pedindo desculpas. Não é? Aí, na universidade, é o momento de você errar. E sempre quando você tiver dúvida, levanta a mão. Professor, não entendi. Professor, como é que eu faço para poder estudar, para poder me aprofundar nesse aspecto? E hoje tem uma coisa interessante, porque eu tenho vários alunos no curso de comunicação que são odontólogos, médicos, advogados, e com essa pandemia, todo o sistema de aprendizagem, ele mudou. É uma coisa fantástica, e veio para ficar. E eles me relatam o seguinte, hoje eles estão trabalhando muito com estudos de caso, como se fosse um workshop. O professor apresenta um estudo de caso, formam-se as equipes, e o aluno se vira nos 30. Ele tem que ir na biblioteca, ele tem que pesquisar, ele tem que abrir o debate entre os colegas para construir a solução daquele case. E, ao final, eles têm que realizar a apresentação. E não é só na faculdade, não é só lá dentro da sala de aula, não. Na empresa é a mesma coisa. Porque quantos de nós não estava trabalhando em casa, tendo que realizar reuniões diárias e solucionar problemas? Muda tudo, muda todo o contexto. A gente tem que encontrar novas formas de nos trabalharmos, porque isso é muito difícil. A gente pensa no primeiro momento que ficar em casa é fácil, que vai ser bom, mas aí a esposa pede para levar em tal lugar, o marido pede uma determinada demanda. Se você tem filhos, os filhos
pedem demandas e a empresa pede demanda. Então, você não tem só a empresa, você tem todo um conjunto para ser trabalhado. E aí, mais do que nunca, independente de ser mulher, independente de ser homem, você tem que saber dividir o teu tempo. Você tem que saber se organizar. Porque senão, você não vai conseguir entregar as suas tarefas, os seus pedidos dentro do prazo, sejam eles da empresa ou sejam eles da família. E eu acredito que isso ele veio para ficar. E essa questão, né, do online, ele vai se fixar, e é uma coisa que a gente tem que se habituar, que a gente vai ter que realmente trabalhar, independente de qualquer coisa. Né? Quem está pensando que a pandemia vai acabar por agora é porque não está olhando o que está acontecendo na Europa e não está olhando o que aconteceu em 1918 com a gripe espanhola, que a gripe espanhola durou 5 anos. A gente já está em 2, está entrando no 3º. Na minha perspectiva, enquanto gestor, pela análise que eu fiz dessas informações, eu acredito que a gente só vai conseguir realmente equilibrar e a economia voltar a crescer de uma forma como estava antes, a partir do ano que vem. Esse ano a gente ainda corre o risco, né, de ter muitos lockdowns. Mas vamos lá, a gente estava falando da pessoa, né, que estava 2 anos na empresa e que estava buscando sempre melhorar. Ela era humilde, aonde ela percebe que ela não está, ela começa a se ajustar, ela é caprichosa, ela foca na solução do problema e ela é benquista entre os colegas. Então, o que ela pratica todos os dias? Ela pratica tudo isso. Ela pratica organização, ela pratica ajuda, e as pessoas a reconhecem pelo que ela pratica. E aí, nós temos pessoas que reclamam o tempo todo, eu não sou promovido, porque ele está focando nas habilidades técnicas, somente nas habilidades técnicas. E ela tem que começar a perceber, tem que abrir os seus horizontes para poder enxergar que as habilidades interpessoais, as habilidades de relacionamento, as habilidades de comunicação, elas são importantes. Eu sempre costumo falar que, na minha vida profissional, o meu primeiro emprego foi de jornal. Eu peguei o jornal, isso já faz muito tempo, viu, gente? Foi lá em 1985. Eu abri o jornal, olhei lá um anúncio, fui e passei. Depois disso, todos os meus empregos foram QI. Foram por indicação, mas não porque me indicavam, eu ia lá e entrava. Não, eu ia e participava do processo seletivo. Teve processos que eu passei, teve processos que eu não passei. Isso é a vida. Mas desde então, eu nunca mais consegui uma recolocação profissional por anúncio de site de empregos, anúncio de jornal. Todos foram indicação. E todos eu participei do processo seletivo. Obtive sucesso em alguns, em outros não. Isso tudo por quê? Relacionamento, networking. Eu estou aqui hoje por causa de networking, por causa de Ilma, porque a Ilma me conhece, a gente vem conversando há algum tempo, e aí surgiu essa ideia. Eu falei, cara, vamos lá. É muito bacana isso, é muito bom agregar valor para as pessoas. Porque vocês vão se lembrar não só do conhecimento, mas vocês vão se lembrar de mim também. Isso é muito importante. Bom, continuando, né, então, lembre-se disso, 85% do sucesso profissional está ligado às habilidades interpessoais, comportamentais, de relacionamento, de comunicação, e 15% às habilidades técnicas. E o que são habilidades interpessoais e comportamentais? Olha só a listinha que eu criei. Confiabilidade, as pessoas confiam em você? Você tem a habilidade de confiar nas pessoas? Você é uma pessoa que tem iniciativa, que se motiva para fazer algo quando lhe é proposto algum desafio? A sua comunicação, ela é bem trabalhada?
Quando você se comunica através de palavras, através da sua voz, intensificando determinadas palavras, dando ênfase a determinadas palavras, a sua linguagem corporal, a sua fisiologia, aos seus gestos, aos seus movimentos, você é uma pessoa comprometida. E quando eu falo comprometida com você mesma, porque o princípio é esse, você tem que ser comprometida com você, para depois ser comprometida com os outros. Isso é uma lei universal, Jesus já falava isso, não é? Ama-te a ti mesmo como amaria o próximo. É um princípio fundamental. E o que eu falo para as pessoas sempre é o seguinte: foque você no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, porque as coisas acontecem à sua volta. Você é uma pessoa criativa? Você cria processos, você cria as coisas. Quando você vê um problema, você tenta dar solução àquele problema? Você pratica isso no seu dia a dia? A gente vai falar daqui a pouco o que é um problema. Basicamente, o problema é quando você está no ponto A, quer chegar no ponto B, e aí você tem um intervalo, mas você não sabe como chegar no ponto B. Aí você tem um problema, porque quando você sabe, você tem a solução. Você é flexível diante de determinadas situações, de assumir realmente, olha, realmente eu estava errado com relação a esse aspecto? Ou você é aquela pessoa 8 ou 80? Você sabe trabalhar em equipe? Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E muito mais com essas reuniões online. É muito mais complexo você trabalhar em equipe, porque apesar de você estar vendo as pessoas não estão ao seu lado. Você pratica o seu networking, não só na base profissional, mas principalmente na base pessoal? E você sabe gerenciar bem o seu tempo? Ou você é aquela pessoa que procrastina, deixa para o último momento, para o último instante, para poder resolver, para poder realizar aquela determinada tarefa? Então, olha só, voltamos ao que a gente estava falando lá no início, porque isso é básico, gente. Cuidado com o que você pratica todo dia. Muito cuidado, porque você é aquilo que você pratica e as pessoas vão reconhecer vocês pelo que vocês praticam. Muito cuidado. Se você pratica reclamação, as pessoas vão ver, vão te enxergar como uma pessoa com esse comportamento. Se você pratica procrastinação, as pessoas vão te reconhecer assim. Se você pratica um mau relacionamento, mau humor, as pessoas vão te reconhecer dessa forma. Então, muito cuidado com o que você pratica, porque a gente pode mudar isso. Você tem a opção de escolher o que você vai praticar todos os dias. Você tem praticado liderança todos os dias com as pessoas que estão ao seu lado, não só dentro da empresa, não só dentro da sala de aula, mas também e principalmente fora dela? Porque se você estiver praticando a liderança, daqui a pouco você vai ser reconhecido como líder, independente do cargo que você assuma. Presta atenção, líder não é chefe, líder não é dono de empresa, líder não é dono da clínica que ele tem. Isso não é ser líder, isso é ser chefe, isso é ser sócio proprietário. Líder vai muito mais além. Você pode ter dentro da empresa onde você trabalha gerentes que não são líderes e liderados ou chefiados que são verdadeiros líderes. Mas o que falta para essas pessoas alcançarem a liderança? Será que falta habilidades interpessoais de relacionamento, de comunicação? E ela tem que se descobrir. E para isso, ela tem que ouvir as pessoas. E é o que a gente fala, né? É praticar o feedback. Só que o feedback é o contrário, porque na universidade, na faculdade, dentro das empresas, a gente ensina as pessoas a darem feedback.
mas nós não ensinamos as pessoas a receberem feedback. E receber feedback é difícil, mesmo você utilizando uma ferramenta positiva. Então, cuidado com o que você pratica todos os dias, porque o que você pratica diz às pessoas quem você é e como elas te reconhecem e como elas te veem. Né? Então, você pratica liderança, você pratica reclamação, você pratica procrastinação, você pratica bom senso, você pratica um bom ambiente de trabalho. E o principal de um líder, você pratica empatia? Empatia é fundamental. Alguém sabe o que é empatia? Levanta a mão e me responda. O que é empatia? Tem que abrir o fone, o áudio. Ninguém sabe o que é empatia? Sabe, só não querem falar. Ah! Eu vejo assim, a empatia como se colocar no lugar do outro e tentar, como que eu gosto de dizer, sentir o que ele está sentindo. Legal, Camila, parabéns, é exatamente isso. Bacana, Camila, show de bola. Olha só, eu acredito que teve muitas pessoas aqui no grupo que sabiam que a resposta era essa, mas que tiveram medo de falar. Aí Camila vem e Camila fala e dá a resposta. Parabéns, Camila, pela coragem. E isso é ser líder, é tomar a frente, principalmente quando se tem conhecimento. E as pessoas vão começar a te reconhecer como aquela pessoa que tem iniciativa, que vai à frente, que fala, que dá solução a um problema. E a gente tinha um problema aqui, né? O que é empatia? Isso é um problema. Estamos no estado A, que é empatia, e queremos chegar na resposta. Só que nos falta não conhecimento, mas coragem para poder dar esse passo. Pensem nisso, o líder, ele é corajoso, só que ele mede as ações dele. Ele se equilibra entre as suas emoções e a sua razão. E quando nós permitimos que as emoções tomem conta do nosso ser, a gente não liga o áudio e a gente não responde com medo de errar, mesmo tendo certeza que a resposta é a resposta correta. Parabéns, então, Camila, foi muito show. Obrigado, viu? Então, para tudo isso, você tem que se permitir um propósito de vida. Alguém sabe o que é um propósito de vida? É para responder, gente. Desabilita o áudio e responde. O que é um propósito de vida? É um objetivo onde você quer chegar? Quase isso. É um objetivo, sim, mas é um objetivo baseado no motivo da sua existência. Emiliano. Oi. Assim, na verdade, para mim, propósito, acho que para boa parte das pessoas, obviamente, é aquilo que me faz levantar da cama todos os dias para construir meu dia, entendeu? Isso! O que é que me faz? Por exemplo, para mim, o que me faz levantar da cama todos os dias é poder servir e estar com as pessoas. Independente se vai ser positivo, se o dia tem conflito, se não tem. É estar com as pessoas e poder contribuir com elas. É isso. Bacana, exatamente. Tá? Compreendeu, Yata? O objetivo ele é mais simplório, o propósito de vida é muito mais complexo, muito mais profundo. Para você ter uma ideia, eu descobri o meu propósito de vida em 2018, quando eu passei por uma situação de saúde, e aí eu tive que fazer uma reflexão para poder me reconstruir enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser emoção. E aí eu descobri o seguinte, que o meu propósito de vida é transformar vidas e construir resultados. E eu trouxe isso para o que me ajudou nessa transformação, que foi o meu curso de comunicação e oratória. E hoje eu trabalho nesse sentido. Eu estou aqui hoje para poder transformar vidas e construir resultados. Pode ser que eu não consiga fazer isso com todo mundo, com os 15 que estão aqui, mas se eu fizer com um, eu já fico satisfeitíssimo.
porque a gente não pode agradar gregos e troianos. Mas a gente pode atingir as pessoas. E em algum momento a pessoa vai parar e vai refletir, né? Ela chega e faz uma reflexão. E aí ela constrói. Então pensem, qual é o seu propósito de vida? O que faz você levantar toda segunda-feira? O que faz você viver todos os dias? Esse é o seu propósito de vida. Na hora que você descobre isso, a sua vida, em todos os aspectos, tem um significado. E para o líder, esse significado é muito mais profundo. Porque o líder ele está diretamente ligado a pessoas. E o objetivo dele é construir pessoas, construir novos líderes, construir profissionais. Esse é o objetivo do líder. Agora, se as pessoas estão dispostas, né, a se permitirem ajuda para se construírem, é outra questão. É o que eu estava falando do feedback. Você saber dar o feedback é importante. Vocês que estão aqui, vocês líderes de turma, saber conversar com as pessoas, saber passar um feedback com uma ferramenta positiva é muito importante. Mas se a pessoa que está do outro lado, ela não sabe filtrar o que você está falando, por mais que essa ferramenta seja positiva, e por mais que você a utilize com ênfase, a pessoa, ela não vai absorver o significado da sua mensagem. E aí ela pode levar para o lado negativo. É por isso que o feedback ele é muito importante. Não só saber dar, mas principalmente saber receber. Porque algum de vocês pode ser que em algum momento uma pessoa lhe dê um feedback, faça uma crítica, e essa pessoa não tenha a capacidade de lhe passar um feedback de forma positiva. E aí você tem que saber filtrar e tirar aquilo que realmente é importante para você. E uma coisa que eu descobri na minha vida, na minha jornada, é que fracasso não existe. Fracasso só existe a partir do momento em que você desiste. Na hora que você fala assim, desistir, então você fracassou. O que existe na vida são resultados. E os resultados podem ser positivos, neutros ou negativos. Assim é na liderança. E enquanto líder, se você tiver um resultado positivo hoje, amanhã você vai trabalhar para que esse resultado seja mais positivo ainda. Se você tem um resultado neutro ou um resultado negativo, você vai trabalhar amanhã para que esse resultado neutro ou negativo se torne um resultado positivo. E assim sucessivamente, todos os dias, para que você se torne melhor. Por que isso? Porque o nosso aprendizado é um círculo virtuoso. Virtuoso. A gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo e, principalmente, a gente aprende praticando. É por isso que vocês, alunos e alunas, têm as aulas práticas. Vocês atendem, né, as pessoas na clínica da faculdade para praticar. Porque quando você pratica, aí sim, o aprendizado ele se fixa nas sinapses criadas dentro do seu cérebro. A gente não para de aprender. E se a todo momento que aprendemos como nos tornar uma pessoa melhor, nós ficamos melhores nisso. Só que nós temos que praticar. Então, volto a falar. Você é o que pratica todos os dias. Muito cuidado com o que você está praticando. Se você é líder, pratique liderança dentro da empresa e fora da empresa. E quanto mais você praticar, maior autoridade você se torna naquilo que você está praticando. Muito cuidado com o que você está praticando hoje. Muito cuidado. Cuidado com o poder da comunicação. Porque o poder da comunicação, ela contempla 3 poderes, que a gente já falou aqui. Ela contempla o poder da linguagem vocal, que é a dicção, o tom de voz, a intensidade que você utiliza em cada palavra, as emoções que você coloca no que você está fazendo, a expressividade da voz.
O poder da linguagem corporal, que é a sua postura. Imagina um líder chegando para trabalhar, ombros caídos, né? A sobrancelha caída, aquela voz de pato morto. Olá, pessoal, bom dia. Vamos lá, venham. Nós temos uma reunião para fazer para decidir o que nós vamos resolver a respeito daquele projeto. Isso é postura de um líder? A postura de um líder é outra, é ombros no alto. A fisionomia, a fisiologia positiva, a voz sendo imposta de forma firme, audível. Isso é postura. É a movimentação que você faz na sala, é a gesticulação, são as suas expressões faciais. E o poder da palavra. Muito cuidado com o que vocês, líderes, dizem. Muito cuidado, porque palavra dita é igual flecha lançada. Não tem volta. Uma vez falada a mensagem vai ser absorvida. E dependendo do que você falar, aquilo fica com a pessoa. E pode ser uma coisa positiva, como pode ser uma coisa negativa. E pode se passar 20 anos e um dia você encontra com aquela pessoa, ela vira para você e fala assim, cara, obrigado, porque aquela vez que você falou isso, isso e isso, a partir dali a minha vida mudou. E aí você para e pensa, falei? Quando é que foi isso? Eu não estou lembrado. Você não se lembra, mas aquelas palavras marcaram as pessoas, marcou aquela pessoa. E da mesma forma, aquela pessoa chega para você e fala assim, olha, aquela vez que você falou isso comigo, cara, você arruinou a minha vida, você me deixou lá para baixo. E você, cara, eu não estou lembrado disso. Mas a pessoa se lembra, porque aquilo marcou a pessoa. Vocês querem ver como é que é o poder da nossa mente? O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Atentado das Torres Gêmeas? Isso, todo mundo lembra. Mas não lembro não é porque está passando, não. Naquele dia eu lembro que eu estava na empresa que eu estava trabalhando e que eu virei para meus colegas e falei, cara, nós estamos a um passo da Terceira Guerra Mundial. Foi o que veio à minha cabeça. Então todo mundo se lembra daquilo que é marcante, daquilo que foi falado com emoção e que você principalmente recebeu com emoção. Então olha a responsabilidade de vocês, líderes. Cuidado com o que vocês falam, cuidado com as emoções que vocês colocam. Sabe por quê? Eu fiz uma descoberta fantástica. Fantástica. Eu sou um gênio. Eu descobri que nós não somos seres alienígenas. Eu descobri que nós não somos seres humanos. Eu descobri que nós somos seres emoção. Porque no nosso dia a dia, nós trabalhamos de forma emocional o tempo todo. A gente age e a gente reage às emoções. Então, olha só a percepção que o líder tem que ter. Às vezes ele olha para um liderado, o liderado está ali, né? Assim, cabisbaixo, calado, mudo, concentrado, está com um problema, e aí você, líder, chega, e aí você quebra esse gelo, e aí você começa a conversar com ele. Aí você muda a percepção dele, o ponto de vista dele com relação àquele problema pelo qual ele está passando. E presta atenção, a gente não consegue separar a empresa de vida pessoal. Se alguém, um dia, ou se você tem esse pensamento de que, na hora que você entra do portão para dentro para a empresa, a sua vida pessoal fica lá fora, e na hora que você sai, a sua vida profissional fica lá dentro da empresa, é mentira. Muita mentira. Você não consegue separar. Faz parte da sua vida. Você é lá fora o que você é aqui dentro, e você é aqui dentro o que você é lá fora. Ok? É óbvio que você tem que ser racional para poder ter bom senso na hora de priorizar. Mas você não consegue. Imagina, você aí dentro com o seu filho no hospital. Você vai trabalhar bem? Não vai trabalhar bem. Imagina, você lá fora, na sua casa, com a empresa passando dificuldade financeira a ponto de falir. Você vai dormir bem?
você não vai dormir bem. Então, o equilíbrio ele é importante. Esse aspecto é importante. Você não consegue separar. Você tem que equilibrar. Você tem que dar prioridade a determinadas coisas naquele determinado momento. E aquilo que for mais importante para você. Bom, então olha só o gráfico que eu fiz. A linguagem vocal e comportamento verbal, ele representa 38% na comunicação. A linguagem corporal e o comportamento não verbal representam 55%, dá um total de 97%. Então, 97% do que a gente comunica, ele está na linguagem corporal, nos seus gestos e na linguagem vocal, na sua voz. E 7% é palavras ou conteúdos. E não que 7% não seja importante, muito pelo contrário, ele é muito importante. Ele é que dá sentido aos outros 97%. Porque tudo que a gente fala, todos os gestos que o nosso corpo faz, eles têm que ser coerentes com o que a gente fala. Então lembre-se, o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. O resultado da sua liderança é a resposta que você obtém dos seus liderados. Então, cuidado com a forma como você se expressa para eles, com a forma como você trata os seus liderados, com a forma como você se comunica com os seus liderados. Isso vai fazer uma diferença fantástica, enorme. E nós devemos nos preocupar com essa forma, a forma como nós nos comunicamos, a forma verbal e comportamental e não verbal. Se expressar, não só vocalmente, mas corporalmente, transmite a mensagem de forma clara e envolvente. E esse é um dos pontos chaves da liderança. Saber transmitir a sua mensagem de forma clara, de forma envolvente, para as pessoas falarem, cara, eu quero seguir esse líder. Você pode fazer isso de forma positiva, a gente tem vários exemplos na história, e de forma negativa. A gente também tem vários exemplos na história. A decisão ela é só sua, somente sua. Porque quando você envolve as pessoas no que você está falando, nas suas ideias, você transmite credibilidade e segurança para essa pessoa. Só que para isso acontecer, você tem que ser mais tolerante consigo mesmo. E essa é uma permissão que só você, exclusivamente você, pode dar a você mesmo. Ser mais tolerante. Cuidado com a forma como você se cobra. Muito cuidado. Um outro aspecto importante é você conseguir analisar suas forças e fraquezas. Eu acho essa imagem fantástica. Não é? O equilíbrio entre a pena e a pedra. O que é força e o que é fraqueza? É você que vai decidir. Tudo aquilo que te atrapalha a crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser emoção, enquanto profissional, é uma fraqueza. E toda fraqueza pode ser trabalhada. Você tem que trabalhar. E fraqueza não é só habilidade técnica, não. Fraqueza é também, e principalmente, habilidades comportamentais. Só que para isso você tem que fazer uma reflexão, para descobrir o que realmente você precisa trabalhar para poder melhorar. A partir daí, você conquista o que você quer ser. Você constrói quem você quer ser. É uma jornada. É um passo por vez, é um dia por vez. Você não pode dar passos longos. Não acredite nisso. Você vai ter uma distensão muscular e isso dói pra caramba. Então, dê passos curtos todos os dias. E aqui é o que a gente tinha falado sobre os problemas. Né? O que é um problema? É você encontrar os recursos para dar solução e chegar ao estado desejado. É você sair do estado A, encontrar os recursos e chegar no estado B, na solução do seu problema, do seu dia a dia. E para isso, você tem que estabelecer objetivos. E não são qualquer objetivos. Lá atrás nós falamos do propósito de vida. Aqui nós falamos de objetivos. E cuidado, não estabeleça um monte de objetivos. O que você tem que fazer é estabelecer pelo menos 3 objetivos. Um objetivo pessoal. Pessoal que eu digo não é, eu vou me formar
daqui 2 anos. Não, isso não é pessoal. Pessoal é você. Pense em você. Ok? Um objetivo educacional. Aí sim, entraria uma faculdade, entraria um curso, alguma coisa assim. E o objetivo profissional, a sua carreira. Voltando um pouquinho no objetivo pessoal, você pode ter como objetivo mudar um determinado comportamento, fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido. No objetivo educacional, terminar o curso de graduação, fazer um curso de inglês, fazer cursos de aperfeiçoamento. E no objetivo profissional, como você quer ser reconhecido como profissional na área que você atua. E aí você estabelece os objetivos e um plano de ação para poder alcançar esses objetivos. Estabeleça o seu direcionamento profissional. Isso é muito importante. Hoje, eu estou nessa posição. Vamos pegar os alunos. Eu estou estudando, daqui 2 semestres, daqui 3 semestres, eu estou me formando. Ok. Qual que é o direcionamento profissional que você deseja dar a você? O que você quer ser? Onde você quer se desenvolver enquanto profissional? Qual a especialidade? Então, dê um direcionamento. Vocês que estão trabalhando na FCO, é a mesma coisa. Hoje eu sou assistente. Bacana. A empresa ela permite que você cresça? Permite. Então, já começa a estabelecer um direcionamento profissional. Eu quero chegar ao cargo de gerente. Bacana! Mas o que você precisa para chegar ao cargo de gerente? Além das habilidades técnicas, quais as habilidades interpessoais de comportamento que você precisa desenvolver? E comece a trabalhar nesse desenvolvimento. E defina qual será a sua trilha da vida. E por que eu falo trilha e não caminho? Porque, gente, caminho já está pré-estabelecido. É como se fosse um trilho. Se o trem para no trilho, porque a ponte caiu, o trem não vai para frente. Ele fica parado ou ele volta para trás. Ou ele espera até que a ponte seja reconstruída. Quando você está numa trilha, é diferente. Você está caminhando, a ponte caiu, eu vou descer por ali, vou atravessar nadando, vou escalar do outro lado. Tem uma montanha na minha frente, vou dar a volta na montanha, eu vou subir a montanha. Tem uma pedra no caminho, no trajeto, eu vou cavar por baixo da pedra, vou escalar a pedra, vou dar a volta à pedra. O que você vai fazer? Você vai decidir. A trilha é assim, o planejamento das nossas vidas é assim. Planejamento não é um papel que você escreve, não é. Você tem que escrever, e escrever o seu planejamento é muito importante. Mas não adianta nada se você coloca o teu planejamento na gaveta e fecha a gaveta. Planejamento é para você olhar todos os dias. E à medida que ele for se desenvolvendo, você vai dando novos rumos, novos caminhos à sua trilha. É assim que a gente se constrói. Permita-se receber feedback. Lembra que eu falei para vocês que nós aprendemos na faculdade de administração, a gente ensina muito isso, a como você dar feedback de forma positiva. E até 2018 eu não tinha pensado nesse aspecto de como receber feedback, porque nem todas as pessoas sabem dar feedback, e nem todas as pessoas sabem receber um feedback positivo. Pode falar, Ailton. Sobre o feedback, é interessantíssimo essa parte que está falando. Nem todas as pessoas aceitam mesmo o feedback. Tem pessoas que elas são mais difíceis de falar para elas e elas receberem o feedback. Tenho certeza que assim, o que você está falando é muito positivo. Tem. E mesmo que você, Ailton, consiga passar de forma positiva, como uma metodologia, por exemplo, a metodologia sanduíche, que é uma metodologia positivista para você dar o feedback, a pessoa, ela não sabe receber. Tem pessoas que você vai direcionando, ela compreende e ela recebe bem. Ela sabe que a mudança está dentro dela e não em você. Mas tem pessoas que têm uma alta resistência ao feedback e à crítica. Mesmo que você faça isso de forma muito positiva.
de fora, né? Dentro da sua sala, só você e ela, vocês batendo um papo. Né? Então, é importante a gente também aprender e ensinar as pessoas a receberem feedback. Eu já recebi feedbacks positivos? Já. E já recebi feedbacks assim, a pessoa bate na mesa e fala e aponta o dedo para a tua cara e vai falando. E aí você está ali. Se você é uma pessoa que a partir do momento, desse momento, você se fecha, acabou. A única coisa que você vai ouvir é o blá 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 blá. Você não vai entender a mensagem. Agora, quando você aprende, porque isso é um aprendizado e não é fácil, sabe, Hamilton? Não é fácil você aprender a filtrar críticas. Até porque a gente conhece mais as outras pessoas do que a nós mesmos. Eu realizo algumas vezes entrevistas e eu pergunto para as pessoas assim, olha, me fale 3 aspectos positivos que você tem. Entrevista de emprego. Aí a pessoa vira e fala assim, eu sou pontual. Aí eu penso assim, cara, mas ela está participando de uma entrevista de emprego. Ela tem que ser pontual, eu não vou contratar ninguém que chega atrasado. Isso não é algo positivo, isso é obrigação da pessoa. Né? Outras respondem assim, eu sou honesto. Falo, caramba, mas eu vou contratar um bandido para poder trabalhar na minha empresa? Eu não vou, isso não é algo positivo para ela, isso é uma obrigação. As pessoas não se conhecem, quando a gente não se conhece, receber qualquer crítica é muito difícil, muito complicado. Então, o primeiro passo que todos temos que dar é nos conhecermos. Isso é muito importante. É saber quem somos nós, é saber os nossos objetivos de vida, os nossos objetivos de carreira, os nossos objetivos como um todo, o nosso propósito de vida. Porque quando você sabe isso, você filtra aquilo que a pessoa fala. Porque nem sempre o que as pessoas falam da gente condiz com a realidade. A gente conhece muito mais o outro do que a nós mesmos. O outro conhece muito mais a gente do que a gente mesmo. Né? Pergunta para sua vizinha, que adora ficar no portão olhando a vida dos outros, pergunta para ela quem é você, ela vai te descrever de cima a baixo certinho. E vai falar coisas que talvez você assim, caramba, eu nunca percebi isso. Nunca percebi que eu me comporto dessa forma, nunca percebi que eu ajo dessa forma. Então, esse processo de receber críticas, ele começa pelo autoconhecimento. Ele começa em você realmente se reconhecer e se conhecer em todos os aspectos. E a cada momento, por exemplo, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, Hamilton, você é um cara chato. Não briga, não. Você para e fala assim, mas, Emiliano, por quê? Por que você está me vendo como chato? Me explica isso aí. Por que você está me enxergando dessa forma? Aí eu vou te falar. Você não vai brigar comigo, eu vou poder te falar. Se a segunda pessoa chegar para você e falar assim, Hamilton, você é chato, pergunta para ela também. Sem brigar, sem interromper, deixa ela falar. Deixa ela falar, deixa ela contar tudo. Se a terceira pessoa chegar para você e falar assim, Hamilton, você é chato, é porque você, Hamilton, está se comportando como um cara chato. E as pessoas estão te vendo dessa forma. Então pensa, como você deseja que as pessoas te enxerguem? E se você está sendo chato, é porque você está praticando ser chato todos os dias. Aí entra um momento de reflexão. E aí, quando você faz isso, quando você, ao invés de bater na pessoa, de xingar a pessoa, de criar uma barreira, você abre e pergunta para a pessoa, olha, por que você está me vendo dessa forma? Por que você está falando que eu atraso tudo, que eu procrastino? E a pessoa vai te falar, é o momento de você fazer uma reflexão. Só que a decisão ela está dentro de você. Essa é a posição do líder. Aí o líder vai parar, vai pensar, caramba, ó, esse aspecto que essa pessoa falou, realmente, você começa a se policiar. E a partir do momento que você começa a se policiar, você começa a se perceber, e aí você tem o poder de decisão
se você realmente muda ou não aquele determinado comportamento. Porque a decisão, ela está dentro de vocês. Ela não está em mim. Muito cuidado. Muito cuidado. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, também pela Harvard, eu só não me lembro o ano. E perguntaram para as mulheres, perguntaram assim, olha, o que mais te atrapalha no desenvolvimento profissional, na sua carreira profissional? Cara, mais de 80% das mulheres responderam que o que atrapalha elas é o marido, não é os filhos. Eles estavam acreditando que eram os filhos. Fizeram a pesquisa. O que mais atrapalha é o marido. Olha que coisa maluca. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um casal de amigos da época da faculdade e que eles se casaram, um semestre antes de terminar, eles se casaram, ela engravidou, aí eles se casaram, terminaram, hoje a gente só tem contato pelo WhatsApp, mas, resumindo, há uns 10 anos atrás eu encontrei com ela no shopping e eles haviam se separado. Olha só. E aí a gente estava conversando e ela foi, né, falando mal dele, aquela coisa toda, e aí nesse momento você fica calado só ouvindo. E ela falando, né, que ele não deixou ela estudar de novo, fazer um curso de pós-graduação, que ele não deixou ela trabalhar, se desenvolver profissionalmente, para poder cuidar dos filhos. E aí, na minha santa ignorância, na minha santa, né, exaustão, porque a carga negativa estava vindo muito pesada para cima de mim, cara, sem querer, gente, sem querer, eu virei para ela e falei assim, mas a culpa foi sua. Moça, ela se virou contra mim e começou a me bater. Tá? O marido dela pagava, né? Agora os meninos já estão de maiores, mas pagava a pensão, tudo certinho. Ele fez tudo conforme manda a lei. E aí ela chegou, me xingou e tal. A minha esposa, a Flávia, estava comigo, e aí Flávia depois chegou e me deu um puxão de orelha e falou assim, moço, por que você foi falar aquilo? Eu falei, cara, porque a culpa é dela, ela se permitiu, ela tinha que ter chegado para o marido dela e falado assim, não, eu vou estudar sim, a gente arranja uma babá, fica com a sua mãe, fica com a minha mãe, eu vou dar um jeito. Não, eu vou trabalhar sim. Então, nesse aspecto comportamental, a responsabilidade é dela. Mesmo que uma pessoa chegue para você e fale assim, Emiliano, você vai fazer isso. Se você vira e fala assim, ok, eu vou fazer, é porque você consentiu, você concordou, você se permitiu. E tudo o que você se permite, todas as decisões que você toma na sua vida pessoal, na sua vida profissional, elas têm uma consequência. É uma lei universal, é a lei da física. A toda ação você tem uma consequência, muitas vezes de igual força e contrária. Então, muito cuidado com o que vocês se permitem. Aprendam a falar não. O líder, ele sabe falar não no momento certo, da forma correta. Por quê? Porque quando você se permite, tem consequências. E aí você fala assim, cara, eu não tenho tempo no meu dia a dia. Mas todo mundo que chega para você e fala alguma coisa ou pede alguma coisa, você fala sim. Aí você fica sobrecarregado. Muitas vezes de algo que não é responsabilidade sua, é responsabilidade do outro, mas ele transferiu para você. Então, muito cuidado com isso. Saibam dizer não. Saibam dizer sim. E procurem se conhecer como pessoas, como seres humanos. Bom, vamos lá, né, que já está chegando no horário, só para a gente poder finalizar. Opa! Construam novas crenças e novos comportamentos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se conheçam, procurem se conhecer, procurem se construir. E a gente faz isso trabalhando as crenças e comportamentos, os hábitos que nos são limitantes. Cuidado com os seus hábitos. Às vezes nós temos hábitos que aparentemente são ruins, mas que são altamente fortes
para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. A gente só está usando-os de forma errada. Por exemplo, alguém que fuma e que acorda 3 horas da manhã, não tem cigarro em casa, ele sai, anda a cidade inteira de roupão até achar o cigarro. E aí ele sai, né, do local onde ele comprou fumando, chega em casa fumando, deita aliviado. Olha só o comportamento e a crença que esse cara tem. É altamente forte, é só que ele está usando de forma negativa. Ele é um cara com iniciativa, ele é um cara que corre atrás, ele é um cara que tira a bunda da cadeira e faz a coisa acontecer. Só está fazendo uma coisa ruim acontecer na vida dele. Então, avaliem esses comportamentos que vocês possuem. Para isso, você tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Porque a partir do momento que você conhece esses comportamentos, você fala assim, esse comportamento é ruim. Mas o que ele está gerando para mim, tá? Aliás, esse comportamento ele é bom, porque ele me provoca iniciativa, só que o que ele está propiciando para mim é ruim. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então pensem nisso. Vocês são as únicas pessoas responsáveis pelas suas vidas. Ninguém mais é. Vocês compartilham as suas vidas com outros. Pode ser com seu parceiro, com a sua parceira, com seus colegas de trabalho. Mas você é o único responsável por ela, por tudo o que acontece nela. Então, muito cuidado com o que você pratica, muito cuidado com o que você quer construir para você. Porque a partir do momento que você toma essa decisão e começa esse processo de construção, foque na base. A base é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você pode construir não um prédio de 10 andares, mas um prédio como em Dubai, que tem 300 metros de altura. E sem cair. Sem cair. Mesmo com tempestades. Ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que eu tenha mexido um pouquinho só na cabeça de vocês, para vocês conseguirem fazer uma reflexão e realmente iniciarem em algum momento uma mudança na vida de vocês. É muito importante, a gente não pode ficar estagnado. Não existe zona de conforto. Cuidado. Não existe zona de conforto. Existe zona de estagnação. Zona de conforto é muito gostoso. Zona de estagnação é onde a gente fica quando a gente não aprende, quando a gente não se movimenta, quando a gente não faz as coisas acontecerem na nossa vida. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de vocês, e eu estou aberto a qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ok? Obrigado, Ilma. Então, gente, é um momento de reflexão, né? E aí cada um leva para si e constrói aí a partir das vivências e experiências de cada um, né? Eu gostaria que, antes da gente encerrar, agradecer, Emiliano, viu, por essa sua disponibilidade, né? A gente tem sido parceiro em várias atividades, eu acho que é legal, e o Emiliano é um excelente profissional, a mais nova conquista dele agora é um workshop, começando uma parceria com uma universidade de Portugal. Ele vai fazer um trabalho com os professores de lá, e, assim, fantástico. Então, assim, ele está expandindo as fronteiras dele. Eu sou muito grata, Emiliano, pela sua generosidade, pela nossa parceria de tantos anos, né? Eu é que sou grato. Gente, isso não é puxa-saco, não, viu? A minha história de Ilma, ela foi uma história conturbada, né, Ilma? Exato. A gente tem... É interessante, a gente tem os atritos, mas a gente não para de conversar, a gente não para de entrar em contato, de colocar, de expor ideias, de criticar, de construir. Eu acho isso muito bonito, muito bacana. Eu é que agradeço, porque você faz parte da minha vida e fez parte da minha vida num dos momentos mais delicados. E por isso eu te agradeço de coração, imensamente. Muito grata mesmo. Então, eu vou pedir para o pessoal falar rapidamente uma palavra. O que é que fica para vocês? Eu sei que a hora já está indo, mas vamos fechar isso que é importante. Eu acho que é importante a gente ouvir aí algo. O que é que fica para vocês? Uma palavra vai fazer isso para a gente.
Aprendizado. Ok. Emiliano, eu acho que nas trilhas, a hora que você fala das trilhas, só relembrando, ela vai ter altos e baixos, né? O microfone está desligado. Sim, ela vai ter altos e baixos, por isso a trilha. Né? Quando você fala de um caminho ou de um trilho, já está tudo formatado. A nossa vida não é assim. A nossa vida é uma trilha. Você está caminhando, cara, de repente surge um elefante, de repente surge um buraco, de repente surge um rio caudaloso, e aí você tem que se reinventar a todo momento para poder transpor todos esses desafios que lhes são colocados. Essa é a vida. A vida é assim. E outra coisa que eu achei interessante, na hora que você falou da crítica, que muitas das vezes você falou que a gente não consegue receber as críticas. A gente vira as costas para a crítica. A gente não vai atrás para saber qual caminho que você está trilhando. Então, e principalmente aonde você precisa trabalhar para poder ser melhor amanhã do que você é hoje. Então, a palavra que eu uso hoje é crescimento pessoal. Pessoal e profissional. Eu Bacana, acho que foi legal. muito interessante. Viu? Joia, Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Ops. Quem é o próximo ou a próxima? Luciana tá doida para falar, pode falar, Luciana. A Rose pediu Oi, a Rose pediu a palavra, vai lá, Rose. Depois a Luciane. Então, minha palavra é inovação, né? Inovar os conhecimentos. Eu, desde que me formei no magistério, técnico segundo grau, eu trabalho em instituições de ensino privada. E já tive chefes, já tive hoje líderes, né? E nesse momento aqui, eu construí uma linha de tempo desde quando eu me formei e que eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar antes de me formar, que eu entrei como auxiliar de professor da educação infantil. Então, me veio na mente e uma construção da linha de tempo diante dos meus chefes, meus líderes, meus diretores, cada um com seu perfil, épocas diferentes que eu repassei, né, até o momento. Então, assim, para mim vai ficar a experiência do passado e com a vivência e essa nova, digamos, roupagem de líderes, de empreendedores, né? Eu falo empreendedores porque a rede privada, né, desde quando eu me formei. Legal. E aí fica essa palavra. Bacana, obrigado. E esse processo de construção, ele não para. E esse processo de construção, ele é baseado nas suas experiências, nas experiências ruins e nas experiências boas. É isso que te molda quem você é hoje. Então, foi quando você abordou esse tema aí, que aí eu voltei, assim, lá desde minha primeira escola, e fiz a construção da linha de tempo, do meu trabalho diante do... Porque eu tive coordenadores, eu tive diretores, diretoras, então é muito bacana. Legal, obrigado, viu? Nada, disponho. Luciane? Iata já me conhece, sabe que eu gosto de falar. Eu nunca vi desse jeito. Eu não sei por quê. Então, tudo que você falou aí, eu achei muito interessante, porque eu pude perceber assim que eu estou, então, caminhando do caminho, estou indo no caminho certo. Legal, né? bacana. O pessoal que trabalha comigo aqui, então, vai poder dizer se eu estou falando a verdade ou não, né? Pelo menos eu tento, né, fazer. E como eu te disse, cada curso desse é um aprendizado. A gente nunca pode falar, não vou fazer esse curso não, porque eu já sei tudo, são mais de 20 anos de liderança, isso aí não existe. É sempre um aprendizado, e
foi uma coisa interessante que você falou aí do marido. Como é que é, Maíra? Que eu conversei com minha colega que o marido atrapalha. Eu já falei com minha colega, você está ouvindo isso aqui? Quando falou dos maridos, muitas pessoas tiveram o desejo de se manifestar, mas para não atrapalhar o andamento. Mas lembra o seguinte, pelo amor de Deus, não é para separar dos maridos não, viu, gente? Com certeza. Relação é compartilhamento, é conversa. Tá? É um processo também de construção. É você poder se abrir para o seu par, tá? E expor as suas angústias, as suas alegrias, e a partir dali você vai construindo, ok? Então, isso a gente administra aqui, a gente administra em casa também. Não tem diferença. É a vida. Você é líder aí, e em casa você também vai ser líder. E vice-versa. E vice-versa. Se você é desorganizada na sua empresa, você pode ter certeza, na hora que a gente chegar na sua casa, lá vai ser desorganizado. A Emiliana, achei interessante que ontem meu marido me falou uma coisa interessante. Ele falou que eu era uma pessoa diligente. E eu achei isso extremamente interessante. Uma pessoa o quê? Diligente. Diligente. Agora, só que você vai ter que me explicar o que é diligente, porque realmente eu não sei. Diligente veio na minha cabeça de diligências do passado. Você não mandava uma diligência para resolver uma situação? Sim. Aí eu fui procurar, que eu também falei, gente, isso é uma palavra muito diferente. Aí eu fui para o Google, né? Diligente é que resolve na hora, vai na hora e resolve as coisas. Legal, vou usar essa palavra a partir de agora. Nossa, gostei dessa palavra. E eu falei, então pronto. Realmente é uma palavra que me coube bem, porque eu não gosto de deixar para amanhã, né? A gente resolve logo, que eu falo sempre com os meninos aqui, e lá em casa eu falo com meus filhos. Tem um trabalho para fazer, tem um trabalho que é de 16 a 20 para entregar. Entrega de 16. Por que nós temos que deixar para amanhã? Se a gente pode fazer hoje, entrega logo, fica logo livre do problema. No mínimo que o trabalho fique pronto dia 16, né? Pode ser entregue até dia 18, mas que no mínimo fique pronto dia 16. Logo. Vai que a internet dá problema, acontece qualquer verdade. coisa. Então, eu sou dessas. Esse negócio eu gosto de resolver logo o problema. Legal. E, às vezes, aqui eu enlouqueço um pouco o pessoal que trabalha comigo aqui, mas é pro bem, não é nada pro ruim, não, mas é muito interessante, né? O pessoal que trabalha comigo aqui que vai poder falar. Mas eu agradeço, viu? Foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a atenção e o carinho. Tá. Obrigado. Vamos só mesclar um pouquinho aí. Eu estou ansiosa para ouvir os alunos também. A Camila aí, ó. Camila, vamos lá, Camila. Fala, Camila, vamos lá. A palavra que eu posso usar é a mesma que a Ailton e Luciane usou, né? Aprendizado e gratidão por estar tendo acesso a esse conhecimento. Obrigado, legal. Amanda, o que você tem aí, Amandinha? Eu só queria agradecer mesmo, que foi bastante enriquecedor, né? E sempre coisas que a gente escuta que tem total relação, que tudo depende da gente, que é o esforço diário, né? Escutar o outro, entender porque a visão do outro e aprender cada dia mais para ser melhor e contribuir com os que estão à nossa volta mesmo. Exatamente. A sua construção ela é responsabilidade sua, e não do outro, não do professor, né? Não do seu colega, mas exatamente sua, exclusivamente sua. Se você não pegar o livro, se você não estudar, se você não buscar aprender, discutir, nada que o professor fizer dentro de sala de aula vai resolver. Então, a iniciativa realmente ela tem que ser sua. Bacana, legal. Janine. Vamos lá, Janine. Oi, Ilma. A minha palavra também vai ser aprendizado, né? Quando falou que tem que saber dizer não, eu acho que tem que dizer não para as pessoas. Tem que haver um equilíbrio. Agora eu vou tentar saber equilibrar isso. Que é muito difícil, você quer ajudar as pessoas, mas você não vai conseguir ajudar todos. Exatamente.
a meu aprender, né? Júlia Rocha. Júlia? Não está aqui não. Ramone. Cadê Vai lá, Ramone. Ramone. Para mim, a palavra que fica mais forte, né, nessa nossa conversa, para mim foi motivação. Bacana. Motivar o que eu sou hoje e onde eu quero chegar. Isso tanto na minha vida profissional quanto na minha vida familiar, né, na minha vida social. E uma outra também que adequaria, que está, inclusive, nesta reunião, seria a inovação. E eu sou um resultado dessa inovação, porque hoje mesmo a gente voltando a trabalhar presencialmente, a FCO me deu a oportunidade de continuar trabalhando remotamente para seguir um outro sonho que eu tinha de casar. Então, hoje eu moro em uma outra cidade, eu continuo trabalhando da mesma forma para a FCO de casa, cumprindo o mesmo horário, as mesmas atividades, e a gente conseguiu conciliar tudo isso junto pela experiência que a gente teve o ano passado de home office. Então, mais uma palavra seria gratidão. Então, motivação. Legal. Quem sabe no futuro abre uma unidade. Porque é Yata. Quem sabe no futuro abre uma unidade da FCO aí. Pois é, porque nós temos muitos alunos aqui e eu já consigo resolver algumas coisas pessoalmente com eles daqui, aí fica bem bacana. Legal, bacana. Bacana. Eu quero ouvir uma pessoa chamada Luciano Neri, porque ele é muito participativo, eu não abro mão de te ouvir, Lu. Não, ele tem umas ponderações muito interessantes, eu gosto muito do jeito dele. Eu acho que autoconhecimento também seria uma boa, porque a gente vai conseguir traçar os objetivos objetivo pessoal, profissional, educacional e também empatia, né? Que como líder a gente vai conseguir resolver melhor a situação do outro, né? E esse aspecto, Luciano, do autoconhecimento para a liderança, ele é básico. Não existe líder que não se conheça. Tá? Se você não se conhece e acredita que é líder, eu sinto muito em dizer que você não é líder. Você pode até ser um chefe, mas líder você não é. Porque como é que você vai querer lidar com as outras pessoas se você não sabe lidar com você mesmo? Então, o princípio parte de você. É você que tem que se construir líder. E para se construir líder, tem que se autoconhecer realmente. Quem mais? Jéssica, você falou, Jéssica? Ainda não. Então, por favor. Eu queria agradecer primeiro, né, porque a gente está sempre em constante aprendizado. E foi muito importante hoje, porque vai ligando as chavinhas também, e a gente vai fazendo a autoavaliação, né, como eu estou dentro disso, se eu estou seguindo, estou no caminho certo, preciso parar aqui, preciso seguir ali. Então, é muito importante, né, cada abordagem aí, e para mim, aí eu já penso assim, gente, eu preciso já dar continuidade no aprendizado, ter mais cursos, porque é importante, é muito importante para a gente, foi muito bom, queria agradecer de verdade, e aprendizado, gratidão, e também o desenvolvimento, né, buscar desenvolver tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que você falou, né, e a gente vai vendo como a gente está e onde a gente quer chegar também, né? Onde a gente quer chegar. Bacana. Uma coisa bacana e interessante, e uma dica que eu dou para vocês é: procurem um mentor. Isso é muito importante. Procurem um mentor, porque a trilha não é fácil. E se esse mentor já caminhou por essa trilha, a sua jornada ela vai ser mais tranquila, vai ter um monte de coisas, mas ela vai ser mais tranquila e você vai ter alguém com quem trocar ideias, com quem conversar,
com quem traçar novas soluções. Isso é muito importante. O mentor não é necessariamente uma pessoa também que está viva. Tá? Por exemplo, eu tenho os 2 mentores. Os meus 2 mentores são Ayrton Senna e Oscar Schmidt, pela história de vida deles. E eles nem sabem que são meus mentores. Quem te inspira, né? Eles me inspiram. Por quê? Porque eu comecei a identificar na minha jornada algo parecido com a jornada deles. E eu falei, cara, eu estou no caminho certo. E aí você vai aprendendo. Então, é importante buscar essas pessoas e, principalmente, se você tiver a oportunidade de ter um mentor ao seu lado, aquela pessoa com a qual você vai conversar, com a qual você vai discutir, colocar os problemas, encontrar soluções juntos, isso é muito bacana. É aquela pessoa que vai te fazer refletir sobre cada momento, cada situação que você está vivendo e está passando. Isso é bacana, é uma dica, uma sugestão. Faltou, então, a Janine. E a Júlia já falou? Júlia Gomes? Eu já falei. Ah, ok. A Janine já falou, né? Isso. E a Júlia Gomes? O microfone só está desligado. Júlia, o seu microfone está desligado. Júlia. Oi, Júlia. Bom. Ela foi almoçar. Então, mais uma vez, gente, olha, agradecer, viu, Emiliano? Muito, muito mesmo. Eu que agradeço de coração. De vocês, pela generosidade de estar aqui conosco nesse momento, né? Obrigado. Tempo das funções de vocês aí, mas também faz parte para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Agradecer cada líder de turma, né, pela essa disponibilidade de vocês estarem aqui. E o desejo da gente mesmo, não é intenção, não, é desejo, que isso contribua, né, para o autoconhecimento, para o fortalecimento, desenvolvimento e resiliência de todos nós, tá bom? Esse é um dos momentos. Então, o próximo momento nós vamos trabalhar, Emiliano, eu falei, com Eneagrama para líderes, porque o Eneagrama é uma ferramenta milenar extremamente interessante. Então, eu vou trabalhar focando depois com isso, e é claro que tudo é pensando no autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais leve e mais fácil fica a vida. Então, e as construções, os desafios são encarados com mais força, né? Os desafios são encarados com mais coragem, eu penso. Não é que nós vamos ficar livres de conflitos e desafios, claro que não. Faz parte da vida, é a trilha, né? Mas a gente vai se fortalecendo para isso, viu? Eu sou muito grata a vocês por estar conosco nesse momento, viu, gente? Muito obrigada.